Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, professora. Diga, Ricardo. Uma dúvida referente ao laboratório. Naquela primeira questão, quando iguala tipo, eu tenho que fazer algum valor com aquele. Tenho que usar aquele 70,7%? Não, aquela informação do 70,7, o que é que eu digo em relação a isso? Porque normalmente a gente considera, né, que um circuito daquela natureza está cortando o sinal quando a saída é menor, o módulo, né, da saída é menor do que 70% do valor da entrada, certo? É um valor que a gente considera para dizer, ó, o sinal cortou, o sinal não cortou. Que na escala logarítmica equivale a 3 decibéis, tá? Mas enfim, a gente não vai entrar nesse detalhe. Isso eu coloquei para vocês poderem usarem no relatório, tá? Porque você tem que explicar o gráfico. Então, quando vocês forem explicar o gráfico, é bom vocês observarem, ó, o sinal, por exemplo, esse circuito, né, ele vai cortar os sinais que estejam nessas frequências e nessas frequências, ele deixa passar, né, o sinal que está entre tais frequências, entendeu? Mas para vocês usarem isso para explicar o gráfico, entendeu? Ah, sim. Então eu pensei que tinha que usar naquela equação. Não, nas contas não, tá? Professora, Pode falar, deu certo aqui. Deu, que bom. Com relação ao relatório, depois que faz o gráfico, acha a equação, faz o gráfico, simula, para a gente fazer o cálculo das correntes, qual a frequência e a tensão que vai ser levada em consideração? Porque não fica claro lá, vai ser aquela que a gente usou de pico. É verdade, né? Realmente, você falou agora que eu observei. Mas você pode usar a fonte, porque para vocês fazerem a comparação, eu não digo para vocês inserirem uma tensão de 100 volts, né? Pode usar a de 100 volts com a corrente, que aí eu tenho que estipular uma frequência, né? Isso. A frequência vocês podem usar de 60 Hz, que é a frequência da rede que a concessionária de energia fornece para a gente, tá? Tá bom, então 100 volts, 60 Hz, ok. Realmente foi essa observação. Vou colocar no cigarro uma observação no tópico lá. Ok, professor, obrigado. Nada. Alguma dúvida mais, pessoal, sobre o laboratório? Sim, deixa eu ver aqui, tem um comentário. Professor, eu tenho outra questão. Os horários da monitoria, por exemplo, ontem a gente teve monitoria de manhã cedo, horário 1, 2, e só vai ter hoje nos horários da noite. Mas eu acho que não é 1, 2, não, acho que é 3, 4 da manhã. Mas assim, um na manhã da quarta e o outro lá na noite da quinta. Teria algum horário durante o dia hoje que a gente possa tirar alguma dúvida com relação? A gente pode agendar, se vocês quiserem, comigo, né? Porque realmente para os monitores, a gente deixa meio que livre para eles colocarem os horários de acordo com a rotina deles, né? Com a agenda deles, né? Mas realmente com os monitores não, mas a gente pode agendar um horário sim. Hoje qual horário que estaria bom para a senhora hoje? Ou 4 ou 5 da tarde dava certo. Pronto, pode ser 5? Pronto, 5 da tarde, então. A gente pode até entrar com o link dessa sala de aula, tá certo? Tá bom, porque aí eu mostro para a senhora os resultados que eu encontrei, para a senhora ver se estão coerentes. Se não tiver, eu já correr atrás de resolver. Certo, tá joia. Obrigado. Nada. Luiz, realmente, assim, eu sou muito... assim, como eu já tinha comentado com vocês, assim, eu sempre tento me organizar ao máximo para cumprir os prazos com vocês, e é isso que eu espero que vocês façam também, tá? Eu coloquei esse laboratório na quinta-feira, certo? O roteiro eu coloquei junto com ele, ou seja, a aula da terça-feira passada era a aula que vocês precisavam para poder resolver esse laboratório. Eu coloquei na quinta-feira também os vídeos, né, os exemplos e tal, e a gente discutiu na terça-feira. Infelizmente, assim, é complicado a gente ficar adiando, certo? Assim, eu nunca fui a favor disso, nem como aluna, nem como professora. Eu nunca cheguei para um professor para pedir para adiar. Não que, né, que vocês não possam fazer isso, claro que não. Né, claro que eu não estou dizendo isso. Mas, assim, realmente vai fugir da programação se a gente ficar adiando as atividades, as provas, as entregas, né? Então, se organizem para cumprir os prazos, tá certo? Porque eu vou exigir esses prazos de vocês, tá bom?
Vai dar certo, até porque esse laboratório, normalmente esse laboratório, esse terceiro, né, nos outros semestres remotos, eu fiz ele até um pouco mais difícil, tá? E nesse eu já até facilitei, mudei a estrutura, o outro, enfim, mandava projetar um filtro, esse é um filtro também, mas eu já dou o projeto para vocês, já digo qual é o indutor, já digo, é só para vocês analisarem, né, assim, só para vocês resolverem ele, que quem já fez, eu tenho certeza que viu que ele era simples, né, porque é um circuitinho que fica com uma malha, para você achar uma relação entre a tensão da saída com a tensão da entrada e plotar um gráfico. Resolver, para achar as correntes também, aí você vai ter que considerar as duas malhas, porque eu quero a corrente no indutor, a corrente no capacitor, mas ele é simples, né? Ele não é complicado, tá certo? Professor, aí você sabe mais ou menos que você está certo também se plotar o gráfico e aparecer tipo uma espécie de gaussiana, né? Isso, porque esse circuito de todo mundo, né, é um filtro que a gente chama de passa-faixa. Passa-faixa quer dizer o quê? Que ele deixa passar o sinal que está dentro de uma faixa de frequência e ele corta, ou seja, ele reduz menos de 70%, né, a amplitude, quando eu alimento com um sinal que está ou menor do que a frequência inferior ou maior do que a frequência superior, né? Então, na verdade, eu quero que vocês percebam que frequência é essa, que faixa de frequência que esse filtro deixa passar. Quem tiver mais curiosidade, quem tiver tempo, pode até lá no final, na bibliografia, tem um link de nos eixos também tem, que também mostra a mesma coisa, mas esse que eu acho que é mais objetivo. Ele mostra, partindo do seu circuito, né, desse filtro passa-faixa, você calcular essas frequências. Quem tiver curiosidade, quem tiver tempo, né, pode dar uma olhadinha e ver. Aí é uma forma também de ver se o seu gráfico está certo, se ele cortou mais ou menos nas frequências que eram para ser, né? Mas assim, não precisa fazer isso, né? O objetivo do laboratório é traçar o gráfico e comentar esse gráfico, tá certo? Sim, Adalberto, em relação a próxima semana não vai ter lab. Eu fiquei pensando em relação a mudar a data do lab 4, né? Aí eu cheguei à conclusão que a gente não vai fazer o lab 4, tá? A gente vai fazer mais um lab na terceira unidade, que vai ser o lab 5, né? Por algumas razões. O semestre realmente está bem corrido, né? Enfim, ele está um pouco imprensado. E, além disso, a gente teve uma redução do número de monitores, que a gente sempre conseguia um número de monitores voluntários, além dos bolsistas, e esse semestre não tem nenhum voluntário. Então, para a gente, essa dinâmica dos laboratórios fica um pouco comprometida quando a gente não tem um número razoável de monitores, tá? Então, por essa razão, a gente não vai ter o laboratório 4. Eu vou retirar do tópico lá do CIGA, né, que ele está como um tópico de aula, que é o dia da entrega, eu vou retirar, e a gente vai fazer o 5, aí fica mantida aquela data que está lá do laboratório 5, tá bom? Sim, Laílson, vale 3, esse que vocês estão fazendo agora. E o próximo vale 3 também, tá? Algo mais sobre os laboratórios? Só que o próximo já é para a próxima unidade, né, professor? Isso, nessa unidade só vai ter esse laboratório 3 mesmo, tá? Deixa só eu... Então, professora, pode falar, Vinícius. nesse horário de hoje, não tem como marcar um horário no T56, não, porque eu tenho aula no tarde 3-4. Mas não foi isso que a gente marcou, de 5 horas? Não tinha sido 4 horas, não? Não, 5, 17. Então, 5 horas, você fica lá até 6 horas, mais ou menos? Depende, se tiver gente, eu fico até 6. Se não aparecer ninguém, aí eu saio. De 5 às 5h15, eu garanto que eu espero. Se tiver gente, eu fico mais tempo, mas se não tiver ninguém, aí eu não vou ficar esperando. Eu vou aparecer também, tamo junto. Ah, então pronto, apareça mais cedo lá, então. Já tem 3, professora, já tem 3. Mas, Vinícius, tua aula não é no tarde 3-4? O tarde 3-4 não é de 3 às 4h30? 5 horas você já vai estar livre. Ah, eu tava pensando que era até 4h50, então. Sei não, meu Deus. Tá. 35, homem. Certo? Algo mais, pessoal? Sobre o laboratório, né, por enquanto. Bom, eu vou mudar aqui para o roteiro, eu vou projetar aqui o roteiro da aula de hoje. Está indo aqui. Pronto. Bom, esse roteiro 12, né, que é sobre potência e circuito de corrente alternada, né,
ele é meio um divisor de águas aí quando a gente fala de potência, né? Por quê? Porque quando a gente fala de potência elétrica, o que a gente pensa? P igual V vezes I, certo? E a gente fala literalmente P, e escreve essa potência em watts. Só que lembram da questão da impedância, que antes a gente trabalhava com resistor, e depois a gente inseriu o contexto de impedância, e viu que resistor era só uma parte da impedância. Essa mesma ideia a gente vai ter que trazer para a potência, né? A gente trabalhava sempre com potência em watts, né, sendo VI, porque essa potência a gente só trabalhava com resistor. Essa potência em watts, ela está associada aos resistores. Só que a impedância completa tem a parte reativa, né? Tem o indutor, tem o capacitor, e a potência relativa a esses elementos, a essa parte reativa, ela é uma outra potência. Que da mesma forma que para a impedância a gente combina a parte resistiva e a parte reativa para formar a impedância completa, a potência é a mesma coisa. A gente vai juntar essa potência ativa em watts com a potência reativa, juntar e as duas combinadas vetorialmente da mesma forma, né? A gente vai escrever a potência total, a potência completa, certo? Então, a gente vai ampliar esse conceito de potência, que antes a gente restringia para watts, porque a gente só tinha a parte resistiva, então resistor tem a ver com watts, tá? Mas agora que a gente tem a parte reativa, a gente vai ampliar esse conceito e vai trabalhar com um conceito mais genérico, né, mais amplo de potência, tá? Como vocês viram aqui no roteiro, né, nesse vídeo aqui, né, eu explico como é que é essa potência, né? Na verdade, a gente tem que a potência que a gente trabalhava, que é V vezes I dada em watts, né? Na verdade, ela é o que a gente chama de potência ativa. É a potência que efetivamente realiza trabalho, tá? A potência que vem lá do indutor e do capacitor, a gente chama de potência reativa, tá? E a gente usa a letra Q para identificar, e a letra P para potência em watts. A unidade, né, da potência ativa, que é P, é dada em watts, mas a potência reativa, Q, é dada em volt e ampere reativo, tá? É VAR, a unidade dela. E a combinação das duas, né, é a mesma lógica da combinação para formar impedância. O P, né, a potência ativa, é a parte real da minha potência completa, e a parte reativa, né, a potência reativa é a parte imaginária. Então, quando eu escrever P mais JQ, que é a potência ativa, parte real, potência reativa, parte imaginária, eu vou formar o que a gente chama de potência complexa. Por que potência complexa? Porque ela é escrita na forma complexa, tá? Eu tenho a parte real, que é o P, e a parte reativa, que é o Q, certo? O módulo dessa potência complexa, né, que tem módulo, tem fase, né, é o que a gente chama de potência aparente, que é só o S, é só um número real que determina o módulo dela, certo? Então, ela é dada por S também, mas a diferença é que o S, né, a potência complexa mais ampla, ela é um fasor, então a gente eu define ela em negrito ou com ponto, né, sobre o S. E o S sem nada é o que a gente chama de potência aparente, tá? Foi isso basicamente que a gente viu nesse vídeo aí. E as manipulações, a forma como eu escrevo essa potência, né, potência ativa em função da potência complexa, né, é dada pela relação do triângulo-retângulo, né? Então, a base do triângulo é a minha potência ativa, né, que é a parte real. A altura do triângulo é a minha potência reativa, né, que é a parte imaginária, e a hipotenusa é o S, que é a potência complexa, desculpa, que é a potência aparente, que é o módulo da potência complexa, certo? Então, basicamente foi isso que eu mostrei para vocês nesse vídeo, né? Alguém ficou com alguma dúvida, tem alguma pergunta em relação à teoria, né, que eu mostrei nesse vídeo aí? Mocinaldo, na verdade, assim, na teoria, a gente consegue, sim, ter um circuito só com um elemento reativo. Só que tem alguns probleminhas técnicos, digamos assim. Na prática, é praticamente impossível, porque a gente sempre tem a resistência dos fios, por exemplo. A gente tem de fazer essas conexões. A gente vai ligar uma fonte, eu tenho a resistência interna dessa fonte, né? Então, na prática, é um pouco complicado. Mas, assim, e ter um circuito que só tenha resistor e indutor é um pouco complicado, porque se eu coloco, por exemplo, uma fonte, se eu ligo em paralelo, se eu ligo uma fonte e um capacitor. O capacitor, ele se comporta de forma diferente quando ele está carregado e quando ele está descarregado em função do tempo. É uma outra análise, não é essa análise que a gente está fazendo aqui nessa disciplina, tá? Mas, por exemplo, se o capacitor está descarregado, ele funciona como um circuito aberto. Mas à medida que ele se carrega, né,
Aliás, é o contrário. O capacitor, quando ele está descarregado, ele funciona como um curto-circuito, tá? Então, ele vai se carregando, aí ele vai parando de permitir o fluxo de elétrons entre suas placas, tá? E ele funciona como um circuito aberto. Então, se eu ligar um capacitor descarregado, né? Por exemplo, se eu colocar na tomada, ele é um curto-circuito quando ele está descarregado. Então, eu vou curto-circuitar essa fonte, tá? Se eu puser uma fonte de corrente, a fonte de corrente, ela não permite que ela esteja em um circuito aberto, ela sempre tem que estar num circuito fechado para que a corrente esteja circulando. Então, no momento que ele se carrega, que eu paro de permitir o fluxo de corrente através dele, eu já curto-circuito essa fonte de corrente. Na prática, né, eu teria alguns problemas, né, se eu conectar somente os elementos reativos às fontes, seja de tensão ou de corrente. Mas, assim, além disso, ainda tenho as resistências internas, né, dos fios, das fontes, né, que não permitem que a gente tenha um circuito 100% sem resistência, né, na prática, certo? Por nada, Monsenhor. Bom, em relação ao vídeo, alguém ficou com alguma dúvida ainda? Certo, então vamos voltar aqui. Aqui coloquei um textinho também, né, para quem quiser ver com mais calma, né, ver as equações direitinho, né? E aqui eu já coloquei alguns exercícios, né? Eu vou fazer uma dessas questões aqui, tá? Só para a gente discutir, ver se aparece mais alguma dúvida. Deixa eu ver qual aqui eu faço. Essa aqui como é mais simples, eu vou fazer... Alguém teve alguma dificuldade em algum exercício desses especificamente? Porque eu já podia fazer esse. O load influencia em alguma coisa? Deixa eu olhar a questão 3. Na verdade, é porque eu peguei uma imagem que está em inglês. Load quer dizer carga, tá? A carga quer dizer que é isso que está em azul. Ou seja, geralmente a gente vai se referir à carga, qualquer coisa que eu conecte no circuito. Pode ser um resistor, pode ser um motor, pode ser uma combinação de elementos, né? Como é o caso aqui, que é um resistor em série com o capacitor. Eu só quero dizer que essa é a carga. Então, se eu fizer qualquer pergunta em relação à carga, é o que está em azul. Ou seja, seria o resistor em série com o capacitor, certo? Alguém teve alguma dificuldade em alguma das questões específicas? Porque eu podia fazer logo essa, que alguém tivesse... Aqui tem, acho que são 5, não sei, 6 questões. Posso fazer essa 3. Ou não, então eu vou fazer a segunda. Porque pede algumas coisas aqui. Tá, eu vou fazer a segunda. Eu vou só ficar mudo um instantinho, que eu vou mudar aqui para a minha tela, tá? Para o celular, só um minutinho. Pronto, vocês me ouvem? Sim, professor. Obrigada. Pronto. Aqui eu vou fazer a segunda, mas eu não vou fazer toda, tá? Vou montando e vou destacando alguns pontos. Por exemplo, considerando esse circuito aqui, do ponto de vista da fonte, né? Ou seja, se eu desconectar a fonte e olhar para o circuito, eu estou pedindo, primeiro aqui, a impedância complexa, ou seja, a impedância equivalente, né? Para fazer isso, né, eu tenho aqui um resistor em série com indutor, aqui eu já estou com ele em impedância, ó, já é dado em ohm, tá? Ó, já tenho J3 aqui para o indutor, e aqui da mesma forma o capacitor, eu já tenho a capacitância, né, aqui, escrita na forma de impedância, que é menos J4. Se não tivesse dado em Faraday, eu precisaria da frequência para poder migrar para a impedância, né? Lembrando que o indutor
é J ômega L, a impedância indutiva, e a capacitiva é menos J sobre ômega C, tá? Então, eu teria que usar essas equações para poder converter aqui. Aqui já está em impedância, né? Então, já vou escrever direto. Então, nesse caso aqui, ó, a minha impedância equivalente, né, minha impedância complexa, ela vai ser esse resistor de 4, né, em série com essa impedância indutiva, o resultado em paralelo com esse resultado série aqui, né? Então, na letra A, eu vou ter que a minha impedância equivalente, né, ela vai ficar igual 4 em série com o indutor, o resultado vai ficar em paralelo 3 menos J4, né? Então, eu tenho que fazer o paralelo disso aqui, né? Vou fazer o produto sobre a soma, né? Vou só escrever aqui, mas só vou encontrar o resultado se precisar. Então, 4 mais J3 vezes 3 menos J4, dividido pela soma, né? 4 mais J3 mais 3 menos J4, certo? Então, resolvendo isso aqui, eu teria a resposta da letra A, que é a impedância complexa, né? Vista da fonte, certo? A letra B, certo? Sob o ponto de vista da fonte, eu quero saber qual é o fator de potência. O fator de potência, né? Eu tenho mais de uma forma de encontrar, certo? Na verdade, eu tenho 3 formas de achar o fator de potência. O ângulo do fator de potência, né, é o ângulo do triângulo de potências, né? Lembra que eu comentei, ó? A base do triângulo, que é um triângulo retângulo. É a minha potência ativa, a altura é a minha potência reativa, e o S, né, que é o módulo da potência complexa, minha potência aparente. Esse ângulo aqui é justamente o ângulo do fator de potência, certo? Se eu pegar, eu mostro isso no vídeo, né? Se eu pegar a impedância e escrever na forma de triângulo, a parte real é o resistor, a parte imaginária é a minha reatância, né? E aqui seria o módulo, né? Eu vou escrever até Z minúsculo, que seria o módulo da impedância, né? Esse ângulo aqui é justamente esse mesmo ângulo do triângulo de potências, né? Tem essa semelhança entre esses dois triângulos. Então, se eu quero achar o ângulo do fator de potências, eu tenho 3 formas de achar. Ou é o ângulo do triângulo de potências, que é o ângulo da potência complexa, né? A minha potência complexa, que é o fasor, ele tem o módulo, é a potência aparente, e a fase é esse ângulo aqui. A minha impedância, né? Ela tem o módulo dela, né, que eu chamo de Z aqui, e a fase dela também é esse mesmo ângulo aí, que é o ângulo do fator de potências. Então, as 3 formas de eu achar esse ângulo. É o ângulo da potência complexa, né, que é o ângulo do fator de potência. É o ângulo da impedância e é ainda o ângulo da diferença entre a onda de tensão e corrente. Então, se eu tenho o sinal de tensão, se eu tenho o sinal de corrente, o ângulo da defasagem entre essas duas, né, nessa ordem, θV menos θI, também é esse ângulo aqui. Então, θ, também eu escrevo sendo θV menos θI. Tá? Então, eu tenho 3 formas de achar esse fator de potência, né? Lembrando que o fator de potência, né, que também explico lá, é o cosseno desse ângulo. Certo? Então, eu realmente, dependendo da informação que eu tenho, eu posso trabalhar de uma forma para encontrar esse fator de potência aí. Certo? Nesse caso aqui, como na letra A eu já calculei aqui a minha impedância, certo? Eu vou ter aqui um módulo e uma fase. Essa fase é justamente o ângulo do fator de potência. Então, ó, quando eu resolver isso aí, quem vai ser o fator de potência? É o cosseno de θ. Quem é θ? Né? Lembrando que a impedância, eu vou escrever aqui, vou achar um valor, θ. Então, né, ela vai ser dada em ohms. Então, eu vou achar que na letra A essa impedância, vou ter o módulo e a fase. A fase dela, o cosseno é justamente o fator de potência, que é a resposta da letra B. Ah, tem outra forma de eu resolver? Tem. O circuito aí, ó, eu tenho a tensão, que é V, que é 110 fase 80 graus. Aí eu vou ter aqui uma impedância equivalente, né? E aqui eu tenho a corrente I. Eu posso encontrar essa corrente I, sei lá, quando eu achar a corrente I, né, eu vou ter um I máximo aqui e a fase do I. Então, esse ângulo do fator de potência também vai ser 80, que é a fase de V, menos o θI, que vai ser a fase da corrente. Também é uma outra forma de eu encontrar, nesse problema, esse ângulo do fator de potência, certo? Eu tô com o roteiro aberto, então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode abrir o microfone, tá?
Pronto. Aí a letra C, eu peço aqui as correntes. I, que é a corrente total, que eu já mostrei uma forma de encontrar aqui, né? Eu vou ter, era como eu faria. Já que eu tenho a impedância equivalente, né? Eu vou fazer V é igual a ZI. Então, meu I vai ser igual a V, que é 110 fase 80 graus, né? Dividido pela minha impedância, que eu vou achar, né, na letra A. Z, aliás, é Z fase θ, certo? Então, com isso eu acho a minha expressão de I. O I1 e o I2, eu vou fazer o divisor de corrente, tá? O I1, eu vou escrever só o I1 aqui. Vou escrever mais isso porque faz. O I1, usando o divisor de corrente, o que é que eu vou fazer? A impedância que está no outro ramo, que é 3 menos J4. Aí, dividido pela soma, né, que eu vou ficar com 4 mais J3 mais 3 menos J4, vai ficar J, ou 7 menos J, né, que vai ser 4 mais 3, mais J3 menos J4, vezes a corrente que está se dividindo, que vai ser a corrente I, vezes I, que eu vou achar aqui no início da letra C, né? Então, dessa forma, eu acho o I1. Para achar o I2, eu vou fazer o contrário, né? Aí vai ser 4 mais J3 dividido por 7 menos J vezes I, né? Dessa forma, eu vou achar, seria como para achar o I2. E a letra D, que é para montar o diagrama fasorial, é com os parâmetros, os fasores envolvidos. Eu vou ter de plotar V, I, I1, I2. O que é esse diagrama fasorial? É eu simplesmente plotar os fasores, né? Eu vou botar o V. O V, até posso botar assim para me orientar, mas precisa só o zero. Aqui seria o 0 grau, tá? Então, ó, o V, ele é 110 fase 80. 80 graus, ele vai estar mais ou menos por aqui, quase 90, né? Então, ó, o meu V estaria aqui. E aqui seria 80 graus. Certo? Eu não preciso botar o módulo, escrever o módulo no diagrama fasorial, só o ângulo. Aí eu vou escrevendo os módulos proporcionais, né? Aqui deu, eu sei que V tem 110, né? A amplitude dele, o módulo dele. Aí eu vou pegar, sei lá, a corrente deu 50, um exemplo, 10, sei lá, 10. Eu vou tentar, aí eu vou fazer a corrente bem pequenininha, proporcional. Se aqui é 110, eu vou escrever o I bem menor, né? Tentar deixar ela proporcional, certo? Aí eu tenho que fazer isso, escrever aqui no diagrama fasorial o V, que eu já coloquei. Aí, quando eu achar aqui o I, coloco ele aqui. O I1, coloco ele aqui. E o I2 também. Vai depender aí do módulo e da fase deles. Certo? Então, essa seria mais ou menos a forma para resolver essa segunda questão, né? Envolvendo esses parâmetros aí. Tá? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém não entendeu alguma dessas passagens? A senhora tem como pincelar essa D de novo, por favor? Peraí, desculpa, Ricardo, não entendi. A senhora tem como explicar essa D de novo, porque eu me perdi no... B de bola ou D de dado? D. D. De dado? Sim. Certo, deixa eu apagar aqui. Não, é só colocar no gráfico os fasores, né? Eu vou fazer um outro exemplo aqui, vou escrever os fasores e vou botar o diagrama fasorial, porque aí fica mais fácil. Digamos, né, que eu tenho aqui o fasor A, que ele seja 50, fase 30 graus. O fasor B, ele seja 20, fase menos 10 graus. E o fasor C seja, vou botar aqui, 35, fase 110 graus, tá? Eu tenho esses 3 fasores e eu preciso colocá-los em um diagrama fasorial. O que é que eu vou fazer? Vou botar aqui minhas referências. Aqui seria meu 0 grau. E lembrando que esse sentido é o sentido positivo, tá? É o sentido positivo do ciclo trigonométrico. Então, ó, eu sei que o fasor A, ele é 50, fase 30, tá? Aqui, mais ou menos, tem 45, então 30 vai estar mais ou menos aqui, certo? Vou botar aqui 50. Aqui, 30 graus o fasor A, tá? Lembrando que ele tem o módulo 50. O fasor B, ele é 20, fase menos 10. Menos 10, ele tá bem pertinho aqui do zero para baixo, né? Porque isso aqui é o zero menos, eu vou andar no outro sentido. 20 seria um pouquinho menos da metade, né? Então, seria mais ou menos alguma coisa assim. Aqui seria o fasor B. Deixa eu só melhorar aqui.
Né? Então, aqui, ó, eu teria 20 graus. Certo? Para o fasor B. E o fasor C, eu teria 35, ele vai ser maior do que esse, menor do que esse, e a face 110. Isso aqui é 90, um pouquinho para cá, né? Então, eu teria alguma coisa assim. Aí, daqui para cá, eu vou ter 110 graus, certo? Então, esse aqui é o diagrama fasorial envolvendo esses fasores, A, B e C. Então, se fazer da mesma forma para a tensão, corrente I, né? Corrente 1 e corrente 2. Vamos botar 4 fasores nesse diagrama fasorial. Vocês só precisam achá-los em módulo e fase, né? E desenhar aqui o ângulo, né? E proporcionar as suas amplitudes. Ficou claro, Ricardo? Agora ficou, sim. Como é, moça? O diagrama fasorial tem que ser um para cada medida. Sim, não, você põe tudo junto, até porque é uma forma de você fazer uma comparação, sabe? Entre um e outro, né? Porque o diagrama fasorial ele é usado, né? Principalmente no trifásico, assim, a gente consegue perceber bem direitinho quem está equilibrado, quem não está. No caso da gente, vai escrever só os equilibrados, a gente vai trabalhar com circuitos só equilibrados, mas a gente consegue ler, por exemplo, o fator de potência desse diagrama fasorial, né? Então, vocês também nesse vão conseguir ler, porque lembra que eu falei que o fator de potência, né? Que o fator de potência, ele também é o ângulo entre a tensão e a corrente. Então, nesse caso aí, vai ser entre a tensão V e a corrente I, que é a corrente que passa na fonte. O fator de potência na fonte vai ser o fator de potência na carga, né? Porque os dois estão em paralelo. E estão percorridos pela mesma corrente, né? Tem a mesma tensão, a mesma corrente. Então, quando eu traçar o diagrama fasorial, vamos supor, né? Um outro exemplo aqui, né? Vamos supor que o meu V, ele seja, sei lá, eu vou botar esse 50 fase 30 aqui. Vamos supor que seja V, né? Aliás, vou botar 45. Vamos supor que o V esteja aqui na fase 45 e o meu I, ele esteja aqui em menos 10. O ângulo do fator de potência, eu não sei que é o ângulo da tensão menos o ângulo da corrente, então o ângulo do fator de potência é esse ângulo aqui, ó, que vai da tensão até a corrente. Ou seja, ele vai ser 55 graus nesse caso aqui. Esse θ, né, do fator de potência, nesse caso, é 55 graus, porque eu tenho 45, que é o ângulo da tensão, menos o ângulo da corrente, que é menos 10. Né? Então, eu vou ficar com 55 graus, ou seja, o fator de potência nessa situação aqui, ó, seria o cosseno de 55, certo? Então, graficamente, pelo diagrama fasorial, a gente também consegue observar o fator de potência, né? Por causa da relação do ângulo entre a tensão e a corrente, certo? Professora, Pode falar, Vinícius. quando a gente for usar a lei de Kirchhoff, a soma do I1 com o I2 vai dar I, só que a fase vai ficar igual também? Tem que ficar igual? Não, olha só, a soma é fasorial. É por isso que eu coloquei no laboratório, porque isso tem que ficar muito claro. Por exemplo, se eu fosse somar aqui, vamos supor que o A fosse uma corrente, o B fosse uma corrente, tá? E eu quero, as duas se somam para a lei de Kirchhoff, lá me dá uma outra corrente, vou chamar de IX. IX vai ser A mais B, por exemplo, certo? Vamos supor que IX está chegando e o fasor A e o fasor B de corrente estão saindo. Como é que eu vou fazer? Eu vou ter que somar 50, fase 30 graus, mais 20, fase menos 10 graus. Como é que eu somo esses dois números aqui? Quem me diz? Como é que vocês somariam esses dois elementos? Em cartesiana primeiro e depois? É uma forma, exatamente. Ou vocês, se eu estou resolvendo aqui, né? Ou eu transformo para real imaginário, que é mais fácil somar, ou eu vou somar vetorial, que é o que eu quero que vocês façam no laboratório, para somar graficamente, vetorialmente. Né? Então, eu vou pegar aqui o meu A, né? Que é, aqui tem, vou até botar aqui, 50, fase 30, e eu vou somar com 20, fase menos 10. Aqui seria o A, aqui seria o B. Que é 20 e aqui é fase menos 10. Então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer lá aquele paralelogramo, ó. Né? Vai dar aqui, ó. Então, graficamente, você bota os ângulos direitinho, se você bota os comprimentos proporcionais, quando você calcular que for ver qual é esse valor, né, você vai ver se está coerente ou não, tá? Mas aqui eu quero que vocês façam a soma vetorial, né? Aqui vai usar a lei dos cossenos, né? Esse é o quadrado, é igual a esse ao quadrado, mas esse ao quadrado menos duas vezes esse ângulo vezes o cosseno desse ângulo vezes esse ângulo, né?
tem que relembrar isso. Aí é matemática e vocês já estudaram isso, tá? Essa é soma vetorial. Eu quero somar, por exemplo, esses dois fasores aqui, que é uma soma vetorial, tá? E eu quero que vocês mostrem essa soma graficamente no laboratório, certo? E aí, pessoal, algo mais? Ou nessa questão, ou em alguma outra questão do roteiro? A 3 agora, professora. Eu vou fazer tudinho, né? Não, eu quero que... Então, me diga qual é a sua dúvida na 3 que a gente resolve. Que a gente esclarece, eu posso montar. Eu ia fazer uma ou outra, assim, se ninguém tivesse dúvida. Me diga aí qual a sua dúvida na 3. Não, eu confesso à senhora que, devido ao laboratório e prova das outras disciplinas, eu já peguei esse roteiro para fazer ontem à noite e não consegui fazer tudo, não. Eu vou Tentei a comentar primeira. a 3, então. Vou comentar, tá certo? Olha só, aqui eu quero a potência ativa, a potência reativa e a potência aparente absorvidas pela carga. A carga é justamente só esse que está em azul aí, que eu chamei de load, né? Enfim, que já estava na figura. Considerando que o IG é essa corrente aí, certo? Olha só, o que a gente vai precisar fazer, né? Eu vou ter aqui, tem um circuito que eu tenho a fonte. Aí tem essa impedância aqui indutiva, que eu vou ter de calcular, vou chamar de ZL1. E vou ter a carga, tá? Vou chamar de Z carga aqui. Lembrando que aqui eu vou precisar fazer a transformação. A minha frequência pela fonte, eu sei que o meu ômega é igual a 100 radianos por segundo, né? Porque eu vou pegar essa informação lá da expressão da fonte. Sim, aí eu vou ter de calcular. Por exemplo, esse 2 microfarad, né? Esse Z do capacitor aí, né? Vai ser menos J sobre ômega C, né? Então, menos J sobre 100 vezes 2 micro, que é 10 a menos 6, tá? Então, vou achar quem é o ZC, somo com 4.000 ohms, aí tenho quem é a impedância da carga, que é o que eu quero achar, né? As informações que eu quero achar estão sobre ela aqui. Pronto, aí, o que eu preciso fazer? Aqui eu tenho uma fonte, né? E eu tenho... posso usar aqui o divisor de corrente, porque essa fonte é de corrente, essa corrente chega aqui nesse ramo e vai se dividir. Então, eu preciso achar a corrente que passa nesse elemento aqui, tá? Na carga. Então, tem outra forma de fazer? Tem. Eu podia achar aqui o equivalente, achar a tensão, porque a tensão do equivalente é a tensão em cima desse, que é a tensão em cima desse. Podia achar a tensão também, fazer, né, V vezes I. Lá no roteiro, né, eu mostrei para vocês que a potência complexa, ela é dada por VI conjugado, né? Então, se eu quero a impedância em cima da carga, eu tenho de achar a tensão em cima da carga e a corrente em cima da carga, se eu quiser usar essa expressão aqui. E tem um detalhe. A expressão para potência pode ser VI conjugado, mas ela pode ser meio de VI conjugado também. Qual é a diferença? Se eu pego os parâmetros aqui, tensão e corrente, os valores de pico, tá? Aqui são os valores de pico. Se eu uso os valores de pico da tensão e da corrente, eu uso essa expressão. Se eu usar os valores R e MS, o meio some. Então, a expressão passa a ser essa, tá? Então, no vídeo tem a dedução, migrando de um para o outro, né? Então, eu tenho essa diferença aí. Eu vou usar, nesse caso, o valor de pico, porque eu tenho que o IG é igual a 30, fase 0 graus, miliampere, na verdade, né? Então, eu tenho que multiplicar aqui por 10 a menos 3. E esse valor aqui, ó, é um valor de pico. Como é que eu sei? Porque ele está multiplicando a cossenoide, né? Então, esse valor aqui é um valor de pico. Se eu quisesse trabalhar com essa expressão aqui, com o valor RMS, eu tenho que dividir por raiz de 3. Por raiz de 2, tá? Então, ó, lembre que então, se eu usar o valor de pico, vai ser 30 vezes 10 a menos 3, o módulo, e a fase é 0, né? Que é o que me dá aí a expressão. Uma vez eu achando essa corrente I, já na forma polar, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou encontrar essa corrente, que eu vou chamar aqui de IC, que é o I da carga, tá? I da carga. Quem é o IC? Vai ser a outra impedância, ZL1, que eu vou ter que transformar para impedância ainda ali, certo? Vou somar as duas, né? ZL1 mais Z da carga, vezes a corrente que está se dividindo, que é o meu I, tá? Então, com isso, eu vou achar a corrente aqui, o IC aqui. Quando eu achar essa corrente,
Aí, o que é que eu vou fazer? Vem para a minha expressão da potência, né? A potência complexa, né? Que se eu considerar o valor de pico, é meio de VI conjugado. Só que eu não tenho a tensão, né? Mas eu tenho a impedância. E eu sei que da lei de Ohm, V é igual a ZI. Então, o que é que eu vou fazer? O S vai ficar meio. O V eu vou substituir por ZI vezes o I conjugado. Quando eu multiplico, se vocês multiplicarem qualquer fasor, qualquer vetor, pelo seu próprio conjugado, a fase fica zero, tá? Então, essa expressão é igual eu resolver Z, o módulo de I ao quadrado, né? Lembrando que o Z, ele é um vetor, tá? Não vou escrever para não ficar muito tumultuado aqui. Então, eu vou achar assim, a potência complexa, né? A impedância, lembrando que é o Z da carga, que é o que eu quero, a potência na carga, então eu tenho que usar a impedância da carga, tá? Esse Z aqui, então, vai ser o 4 kΩ mais a impedância que vem do capacitor. O módulo de I ao quadrado, eu vou achar que, na verdade, é IC, tá? Que é a corrente na carga, porque tudo que eu estou querendo achar é na carga, então eu tenho que usar a corrente na carga. Que eu vou achar através do divisor de corrente, né? Porque eu conheço a corrente na fonte, né? Que é que se divide aqui. Não quero fazer o divisor de corrente, posso usar outro método para achar essa corrente? Pode deixar a tensão aqui direto também, né? Tem várias formas de resolver. Aí achei a minha potência complexa. Eu achando a minha potência complexa, né? Eu vou ter aqui um módulo e uma fase, né? Lembre que a impedância aqui, ela é um vetor, ela vai ter fase, né? Aqui que vai sumir a fase da corrente, porque eu preciso multiplicá-la pelo seu conjugado, tá? Aí, quando eu tiver encontrado essa potência, se eu transformar esse número para real imaginário, eu vou ter justamente a separação das potências. A parte real é a minha potência ativa, que é dada em watts, e a parte imaginária é a minha potência reativa, que é dada em volt-ampere reativo, tá? Então, aí eu já resolvo o meu problema, porque o questão 3, que é justamente a potência ativa, que é SP, a potência reativa e a potência aparente. A potência aparente é o módulo de S, né? É o módulo da potência complexa. Então, quando eu achei aqui em módulo e fase, o módulo já é a potência aparente, né? Então, só ficando clara a nomenclatura, né? Potência aparente é o módulo da potência complexa. A potência complexa é a potência com módulo e fase. Potência ativa é a potência dada em watts, certo? Que é a parte real da potência complexa. E a potência reativa é dada em volt e ampere reativo, que é a parte imaginária da potência complexa. E a potência complexa, ela é dada em volt e ampere. Certo? Então, seria mais ou menos essa forma de resolver essa questão. Alguém tem alguma pergunta? Não ficou clara alguma coisa? Mas, olha, quem fez o roteiro que está perdido? Qual é a dúvida? O que é que não entendeu? Me diga aí que a gente tenta resolver. Professora, tem como a gente fazer a análise nodal do roteiro 11? Peraí, não entendi. Tem como a gente fazer a análise nodal do roteiro 11, um antes desse? Deixa eu abrir aqui. Mas o que análise nodal especificamente? O primeiro circuito aí, eu vou dizendo como eu fiz, aí a gente vai ver se eu fiz certo. Deve ser aquele problema, professora, que eu tive também. Não, na verdade, o dele está dando a resposta final, deu diferente. A sua deu a mesma, não deu, Ricardo? A resposta final V0. Bateu ou não bateu a sua? Bateu não, porque a senhora lembra que a senhora disse, eu até deixei, tu fez da forma correta. Não, mas eu falei para você, o que não bateu foi o VA só. Sim. Mas o ângulo batia, mas o VA não batia. O VA, realmente o ângulo batia, mas o VA não batia. Mas, por exemplo, da resolução que tem aqui, Lailson, o que você chegou a ver, deu muito diferente o seu? Eu não sabia nem que tinha essa resolução. Eu fui fazer a análise nodal. Tem um vídeo aqui com a resolução. Tá, obrigado então. Mas se dependendo do software, vai dar um valor diferente. A diferença que o Ricardo está falando é que esse VA aqui, que é um passo intermediário, que na verdade eu nem usei esse valor, por isso que a resposta final bateu.
eu acho que dá 11, dá em torno de 11, né? E não deu 9,67, entendeu? Pode dar essa diferençazinha, que realmente eu usei um outro software na época que no Wolfram realmente dá 11, né? Mas aqui deu 9,67. Mas o ângulo dá o mesmo, certo? Mas aqui eu botei essa resposta intermediária para vocês irem fazendo e vendo se estava coerente, né? Mas eu não usei esse valor, porque eu faço tudo literal e só substituo no final. Então, a resposta final, com a equação literal, bateu, entendeu? Mas pode dar essa diferençazinha. É que eu estava comentando com o Ricardo outro dia. Nesse tipo de questão, que envolve essa manipulação, transforma de polar para complexo, de complexo para polar, é muito fácil dar uma diferença até considerável, né? De 2, 3. Por quê? Porque qualquer casa decimal, a mais ou a menos, que você considera no ângulo, isso já causa uma diferença muito grande na parte real imaginária lá na frente, né? Então, se você não for bem preciso, usar várias casas decimais, pode dar uma diferença grande. Mas em relação às provas, por exemplo, né, que vocês podem questionar, na verdade, eu coloco uma diferença grande nas respostas, né? Para que não tenha essa dúvida. Nesse caso aqui, se tivesse 11, vocês iam ver que 9 era mais 11, a outra resposta seria 20, por exemplo, né? Então, para não ter esse problema, eu coloco essas distinções aí. Ou com alguma coisa literal, né? Vocês sabem que eu gosto de fazer com ela literal, tá? Alguém tem alguma pergunta? Lailson, você tenta, dê uma olhadinha no vídeo, ou então qualquer coisa coloque no fórum que a gente vê direitinho, tá bom? Tá bom, vou fazer. E aí, pessoal, algo mais? De alguma questão, dessa, de outra? Ei, professor, essa transformação aí é uma transformação linear, assim, a gente não tem perdas não, se a gente fizer com todas as casas decimais, né? Peraí, que transformação linear você está Ó, falando? quando a gente tá pegando o número complexo, aí vai transformar ele para a forma polar. Se a gente fizer com a mesma quantidade de casas decimais, tudo certinho, não vai ter nenhuma perda não, né? Então, mas a transformação não é uma transformação linear, não. Não, mas assim, Certo, mas você vai ficar na mesma dimensão, certo? certo, você vai representar de forma diferente o mesmo elemento, né? Essa conversão. Então, quer dizer, como não há perdas, então não é transformação linear. Não, na verdade, porque tem uns requisitos para ser linear. Se tem cosseno ou seno no meio, já não é linear. Porque, né? Enfim. Ah, tá bom. Porque o cosseno de A mais B não é o cosseno de A mais o cosseno de B, entendeu? Essa é uma das regras para ser linear. Tá. Certo. Enfim, é só um termo. Mas, na verdade, assim, quando eu faço essa cosseno de tal coisa, pode dar, sei lá, um número com infinitas casas decimais. Se eu tirar uma delas, pode dar uma diferençazinha. É isso que eu estou querendo dizer. Ele nunca vai dar 100% exato se o cosseno não for exato. Porque você não tem como considerar todas as casas decimais. A forma de minimizar isso é você minimizar as conversões. Porque cada conversão que você faz, você perde um pouquinho. Você se distancia um pouquinho do número exato. Então, o ideal é você tentar fazer literal o máximo possível e substituir lá na frente, entendeu? Não, tudo bem, eu tava falando assim mais no campo da ideia. Vamos supor que a gente consiga pegar todas as casas decimais, entendeu? Aí tem que dar a mesma coisa. Não, Exato. tá bom. Era só uma dúvida mesmo, se tinha perda assim do imaginário por... Não, isso não, Entendi o que você quis dizer agora. Certo? Valeu. E aí, pessoal, algo mais? Hoje, a presença, eu coloquei um testezinho, né? Eu tinha comentado a aula passada que a gente ia fazer hoje, né? É para calcular uma potência mesmo, né? Meio como essa que eu mostrei aqui para vocês. Só que é bem simples, né? Tem de usar a definição para encontrar o fator de potência, certo? Ele está lá no CIGA e ele está para começar às 9h50, tá? Vai até 10h40, mas ele, se você entendeu direitinho, ele é bem rapidinho de fazer, né? Não tem muita conta, não. Certo? Se alguém quiser perguntar alguma coisa... Isso, no multiprova. Está para começar 9h50 no multiprova. Se ninguém tiver mais nada para perguntar, se tiver nenhuma dúvida. Claudino, eu não me apego muito às normas, não, viu? Assim, eu quero que ele esteja legível, né? E coerente, tá certo? Você pode, não precisa fazer ele formal, não, tá?
O ideal é que tenha, mas não sejam muito prolixos, não, assim, tentem ser objetivos, isso, eu prefiro que seja objetivo, né? Porque lembre que vocês são 100, né? Para corrigir tudo e tal, dá um trabalhinho, então o ideal é que seja mais objetivo. Né? Ou seja, se, por exemplo, tiver naquele caso lá de análise nodal, eu achei a primeira equação, posso jogar os valores imaginários lá, jogar no buffer e pronto. Peraí, calma, não entendi nada. Que valor genérico, homem, de equação? Geral. Por exemplo, a senhora, quando vai fazer os roteiros, faz bem explicadinho, tentando simplificar as coisas. Mas, tipo, achei lá a equação, eu posso simplesmente resolver aquela equação e pronto. Mas eu quero, mas assim, também não é tão simplificado assim, não. Eu quero que vocês expliquem o que vocês fizeram. Eu quero entender o raciocínio de vocês, tá certo? E expliquem os passos, ou com texto, ou com equação, mas expliquem os passos, tá certo? Certo. Então, mas no relatório não pode ter só a resposta das questões e no vídeo ser explicado, não, professor? Eu gostaria que você explicasse pelo menos o gráfico e a lei de Kirchhoff lá com as correntes no relatório também, tá certo? Tá. Algo mais, pessoal? Professora, Pode falar. perguntar nunca é demais, né? Nem tentar. Mesmo assim, já que a gente só vai ter esse relatório nessa unidade, não tinha como estender um pouquinho mais esse prazo, não, professor? Será até o final de semana? Não, porque assim, eu já fiz também ele mais simples. Para mim não tem muito sentido adiar, não. Eu divulguei ele na quinta-feira passada, né? Enfim, não tem como. Porque ele está simples, o relatório não é complicado. Vara a noite aí, galera. Pois vocês têm que se organizar para não deixar para fazer na quinta-feira. Eu já distribuo com bastante antecedência para vocês fazerem com antecedência. É questão de organização aí, que está faltando, pelo que eu estou vendo. E ainda mais no remoto, que tem mais coisas, tem outras disciplinas, tem outras atividades, vocês estão em casa, então, assim, é um pouco complicado, tem que ter organização. Por exemplo, quem quer fazer na sexta-noite ou no sábado? Por que não fez sexta-noite passada ou sábado passado? Fazia com calma, com folga, né? Certo? Bom, então a presença hoje é lá pelo Multiprovas. Vou encerrar aqui, tá? E vocês têm lá até 10h40, tá bom? Até terça-feira. Bom fim de semana aí para todo mundo. Até mais tarde, professor. Até mais tarde. Sim, até 5 horas. Tchau.